A palavra de Deus, ela fala assim: e disse ao homem que tinha que tinha a mão virada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para ele em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nós vimos aqui nessa palavra, essa noite, que esse homem, ele tinha um defeito numa das suas mãos. Aleluia. E ele vendo Jesus ali na sinagoga, um dia de sábado, né? Os fariseus, eles estavam ali observando se Jesus ia curar ali no sábado, porque naquela época não era lícito curar no sábado, né? Eles estavam ali olhando Jesus para tentar meio ali, para acusar nosso Senhor, né? Pode se sentar, irmão. E nós vimos aqui que Jesus, ele viu a situação daquele homem. Naquela época, quando nós tínhamos, aquela pessoa tinha um defeito, aquela pessoa era excluído do meio da sociedade. Mas a palavra diz que aquele homem estava ali, naquele lugar, com defeito de uma das suas mãos. Mas nosso Deus, ele estava vendo aquele homem. Muitas vezes o homem não vê, mas Deus, ele vê a minha e a sua situação. Aleluia. E Deus, ele vendo ali a situação daquele homem, com defeito em uma das suas mãos, ele falou para aquele homem: levanta-te e vem para o meio. Aleluia. Isso é o que Deus quer, irmão, para mim e para você. Muitas vezes nas nossas vidas nós estamos em situação difícil, irmão, que nós não queremos nem levantar. Muitas vezes nós estamos tristes, muitas vezes nós estamos ali passando por muitas tribulações, mas a palavra de Deus fala, e no mundo nós teremos aflição, né? E muitas vezes nós não queremos. Aquele homem estava ali porque estava doente numa das suas mãos, e Deus, ele falou para ele levantar e vir para o meio. O nosso Deus, irmão, ele quer que nós levante. Deus, ele quer que nós levante e fique no centro da sua vontade. Deus, ele não quer que nós fiquemos ali sentados ali. Deus, ele quer que nós faça algo para o reino de nosso Deus. O que é que nosso Deus não quer? Nosso Deus, ele quer que nós vamos atrás das pessoas que estão afastadas da sua presença. Deus, ele quer que nós vamos ali atrás das pessoas que estão perdidas. A palavra de Deus fala no livro de Lucas que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Deus, ele quer que nós vamos atrás daquelas pessoas e trazer eles para ouvir sua palavra, irmão. Nós vamos meditar ali na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 10, a situação do homem que fica em capítulo 10 e a partir do verso 46, que fala do cego Bartimeu. Aquele homem vivia ali numa situação ali precária naquela época. A pessoa levava que ele era cego, mas ele não era aleijado. Mas alguém levava ele para ficar ali, pedindo esmola, porque ele era para ele, vivia medicando para ele ganhar o seu sustento, irmão. Aquele homem, ele não nasceu cego. Aquele homem nem nome ele tinha. O seu pai era Timeu, e por seu pai ser Timeu, chamava ele de cego Bartimeu. E ele não era cego. Aquele homem, ele enxergava ali antes, mas chegou a situação na vida daquele homem, que ele viu naquela situação. Ele estava cego ali, precisava medicar para ganhar o seu sustento. E ele viu que Jesus tinha entrado ali em Jericó. Mas quando Jesus ia passando, ele viu ali que Jesus ia passando. Talvez Jesus não ia voltar mais para Jericó. Jesus, ele já ia embora, irmão. Mas ele aproveitou a situação ali que Jesus ia passar. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmão, muitas vezes acontece trajetória nas nossas vidas. Pessoa que está dentro da igreja, muitas vezes manda nós calar. Quem mandou o cego Bartimeu calar? Andava com Jesus. Jesus, ele andava ali, andava grande multidão. E muitas vezes naquela grande multidão havia pessoas ali para receber cura, receber milagre. E muitas vezes quando era curado, embora não voltava. E aquele cego, ele clamou.
E as pessoas que andavam com Jesus ali, muitos deles falaram: te cala, que ele não vai te ouvir. Mas aquele cego, ele clamava cada vez mais alto, irmão. Isso é que Deus quer para mim e para você. Deus, ele não quer que nós se calem. Deus quer que nós fiquemos clamando ao nome do nosso Senhor. Muitas vezes nós estamos precisando de algo, nós temos que clamar ao Senhor, Ele que pode nos ajudar. E eles mandavam o cego Bartimeu calar, e ele gritava cada vez mais alto. E eles falaram: ele não vai te ouvir. Mas ele continuava clamando. E Jesus falou para um deles: vai lá, chama e traz ele aqui para o meio. A palavra de Deus fala: quando foram lá chamar o cego Bartimeu, naquele tempo os mendigos naquela época eles usavam capa. O cego Bartimeu largou a mão da capa e saiu correndo ali, irmão, para encontrar com Jesus. E Jesus não tivesse curado ele, tinha perdido até a capa. A capa era para a pessoa ver que ele era mendigo, ele mendigava. Ele abriu a mão da capa e chegou perto de Jesus ali. Jesus perguntou: o que tu quer que eu te faça? Ele falou assim: que eu torne a ver. Então esse homem ele via antes, mas ele estava naquela situação. Eu lá estive pesquisando sobre a história do cego Bartimeu, irmão. Foi ali o cego Bartimeu, o pai dele era uma pessoa muito influente naquela época. Mas as pessoas naquela época conseguiram matar o cego Bartimeu e furar o pai dele, que era Timeu. E acabaram esvazaram, furaram o olho do cego Bartimeu, para ele não ser influente que nem o pai dele. Não está na Bíblia, não tem? Você pode pesquisar que você vai ver a história do cego Bartimeu. E aí vazaram os olhos do cego Bartimeu, para ele não ser influente que nem o pai dele. Mas ele se tornou naquela situação. Mas o nosso Deus curou o cego Bartimeu. E esse mesmo Deus que curou o cego Bartimeu, esse mesmo Deus que pode curar eu e você. Não é da mesma situação que ele estava cego naquela época, mas muitas vezes nós estamos em situação que só nosso Deus que pode dar nosso milagre. Deus, ele pode nos curar do que nós estamos necessitando. Nós vimos aqui quando Jesus chamou aquele homem, estava com defeito das suas mãos ali naquela situação, e trouxe ele para o meio ali. Deus, ele não quer que nós fiquemos sentados ali. Deus, ele não quer que nós fiquemos ali à beira do caminho. O cego Bartimeu estava ali à beira do caminho, porque ele estava ali naquela situação, mendigando naquele lugar. Deus, ele não gosta que nós não estamos na beira do caminho, irmão. Hoje nós estamos no meio do caminho. Aleluia. Ou está fora. Nós estamos no centro do caminho, ou nós estamos afastados, irmão. Nós temos que estar no centro e na vontade do nosso Deus. Nós vamos observar aqui Saulo de Tarso, irmão. Ele lia ali, no caminho ali, quando de repente caiu um resplandor do céu sobre o rosto de Saulo. Ele caiu com o rosto em terra, porque ele vivia perseguindo o povo de Deus. Mas Saulo naquela hora ele perseguia o povo de Deus, irmão. Ele pensava que estava fazendo as coisas certas, porque ele não conhecia o nosso Deus. Ele obedecia a ordem daquele chefe que mandava ele, irmão. E ele pensava que era certo. E muitas vezes, na nossa trajetória, tem muitas vezes que nós fazemos coisa errada e pensa que nós estamos fazendo certo. Mas ele não estava fazendo certo, irmão. Perseguiu o povo de Deus. E Deus, o próprio Deus, falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele caiu naquela hora. E ali nós vamos a meditar quando Saulo caiu com o rosto em terra, irmão. Saulo, ele já foi levado pelo seu discípulo ali para a rua chamada direita, para Damasco, irmão. Mas a palavra de Deus fala, quando Saulo chegou lá, ele já foi orar, irmão. Foi orar. E Deus, ele falou para Ananias ir lá, pôr sobre Saulo a mão para ele voltar a ver. Aleluia. E Ananias falou: mas Senhor, eu não posso ir, porque esse homem ele é muito malvado, é um homem que mata os crentes, ele persegue o povo de Deus. Mas o Senhor falou: pode ir, que ele é um vaso escolhido para mim. Muitas vezes na nossa trajetória, irmão, nós olhar pelo olhar humano, nós vemos uma pessoa numa situação tão grande e pensa que não tem mais jeito. Aleluia. Aconteceu a situação na minha vida, irmão, e com o olho humano a pessoa pensa que precisava que não tinha mais jeito. Chegou a situação que eu morava no Maranhão, na Barra do Cordão na época. Eu bebia tanto cachaça na época que eu já estava procurando aqueles alcoólicos anônimos para ver se conseguia largar, e não conseguia. Ainda foi 3 vezes a minha esposa, não foi para lá, e não consegui largar. Eu passava 3 meses, pastorzinho, 100 meses eu já passei. Aí quando eu voltava pior. Aí é que eu descontava os atrasados que eu não tinha bebido naquela época. Usava droga, brigava demais,
vim naquela época correndo para a cidade de Palmeiras por causa de confusão. Mas Deus, Ele gosta dessas pessoas assim, irmão. Muitas vezes. Aí quando eu estava aqui uma vez, aqui já ali na grande que eu moro, minha esposa confessou Jesus ali, e eu não achei bem bom que eu tinha raiva de Deus naquela época. Eu não gostava. Chegou a situação na minha vida que eu falei, eu preferia ir para o inferno católico, dia que eu ir para o céu crente. E aí eu falei essa palavra, e Deus Ele me castigou, pastor. Deus me castigou. Deus Ele me permitiu algo na minha vida, eu fiquei doente ali, fazia todo tipo de exame e não dava nada ali, dava nada. E aí eu fiquei preocupado, e ficando magro, eu estava com 62 quilos na época, né, minha? Porque eu ia lá grande, que eu ia para casa, aí eu pensava, não chego mais lá não, eu vou morrer mesmo. Fraco. Ela ali é Deus, pôr na mão dele, né? E tu prefere ir para o inferno católico que ir para o céu crente? Pois eu vou te castigar. E Deus castigou, pai. Eu fazia exame, não dava nada, eu morrendo sem ter nada. Chegou a época lá no estreito, lá que a doutora falou com o meu patrão, falou, seu funcionário não tem nada não. Eu não dava nada mesmo. E aí eu vejo a Miriam chamou ali para vir para a casa da irmã Eva lá no estreito. E a mulher de Deus era, graças a Deus, era uma pessoa abençoada. Então a mulher que me deu para Jesus foi ela, a irmã Eva. A Miriam me levou lá, e ela chega na casa dela e perguntou, irmão, vamos aí, você quer que eu vote por você? Eu quero, irmão. Aí você ajoelha, ela começou a orar por mim. Quando acabou a oração, ela perguntou, você quer aceitar esse Jesus? Aí eu pensei no meu coração, pastor, eu digo, rapaz, eu sei que eu não vou escapar mesmo. Eu vou morrer de Jesus. Ele digo, eu quero, irmão. Aleluia. Aí a partir desse dia, irmão, tem mais uns 10 anos, né, Miriam? Nunca afastei do caminho do Senhor. Tem vontade, senti vontade, mas quando eu olhar para trás, de onde Ele me tirou, não dá para me voltar. Ali, se nós chegar, nós estamos nos pés do Senhor, se nós chegar, afastar e desistir do caminho do Senhor Jesus, é caminhar em vão, irmão. Nós vamos meditar no livro de Sofonias, capítulo 2, a partir do verso 2. Sofonias ele fala, congregai-vos sim, oração que não tem desejo. O profeta Sofonias ele convida as pessoas que não têm vontade no coração de congregar. Para que Sofonias convida essas pessoas? É para aquelas pessoas ir mesmo sem vontade, através da palavra. A palavra penetra no coração do homem, é a palavra que cura, irmão. A palavra liberta, a palavra transforma, é a palavra que entra no nosso coração, através da palavra. Deus ele muda as pessoas, porque eu estou aqui hoje foi através de alguém que pregou para mim, e eu vi a palavra, e a palavra penetra no coração do homem. Pode ser um homem do coração mais duro, mas se ele ouvir a palavra penetrar, Deus transforma a vida dele. Deus muda, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. Esse é o Deus que nós servimos. E para concluir essa mensagem essa noite, irmão, Deus ele chamou aquele homem da mão mirada, que tinha um defeito na sua mão. Levanta-te e vem para o meio. E aquele homem ele veio, e Deus ele pôs a mão sobre aquele homem, e a mão dele ficou igual a outra. Aleluia. E os fariseus ficaram olhando para acusar Jesus, para tentar prender Jesus, para matar o nosso Senhor. Mas o nosso Deus que nós servimos não tem dia específico para Ele curar. Deus cura qualquer dia e qualquer hora. Esse é o Deus que nós servimos. Vale a pena servir esse Deus, porque Deus transforma a vida. Deus ele liberta, Deus cura. Aquele homem que vivia ali, sentado ali com o defeito das suas mãos, ele era escolhido pela sociedade, mas Deus chamou para ele vir para o meio, Deus curou e libertou aquele homem. Deus ele ficou com sua mão curada igual a outra. Esse é o amor Deus que nós servimos. Se nós tivermos defeito que não é alcance do homem, vamos entregar na mão desse Deus, que Deus ele vai curar e vai transformar nossa vida, irmão. E essa palavra que eu tenho para o bem do seu coração essa noite. Eu agradeço a Deus pela rica e a grande oportunidade, do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.